Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, Fábio Renan. Como está percebendo, minha voz está um pouco estranha, eu estou um pouco rouco hoje. Sexy. O vídeo de hoje é sobre Apocalipse, basicamente. Nós vamos falar pra vocês um pouco da história do Apocalipse. Tem muita gente que não conhece o personagem, pessoal principalmente que não é fã de quadrinhos, que não lê quadrinhos. E o Apocalipse ele teve uma participação muito forte na fase prévia dos X-Men. De falar que eu mesmo não sou muito conhecedor dele, não. É, Tô então. aprendendo agora. Bom, como eu falei, então, eu não sou um super conhecedor, porque a gente sempre comenta aqui, eu sou mais fã da DC, não que eu não gosto da Marvel, mas foi que eu cresci lendo. Mas eu sei alguma coisinha. Então, basicamente, o Apocalipse ele surgiu em 86, na X-Factor número 5. Isso pelo menos lá fora, né? Não sei se aqui no a Brasil ele numeração chegou um é a pouco mesma. depois. Não, a numeração é completamente diferente. Criado por Louise Simonson. Isso. E Jackson Guice, é isso mesmo. E ele tem uma pegada forte no darwinismo, se for pensar um pouco na parte Sim, filosófica do personagem. Totalmente. Ele é muito calcado nessa ideia da sobrevivência do mais forte, tanto dos mutantes quanto dos humanos. Todo o começo do Apocalipse, ele sempre foi focado nisso. É supremacia do mais forte. Só que ele não é que nem mais ou menos o Magneto, por exemplo, que é a dominação da evolução, que seria os mutantes, uma evolução dos humanos, então os mutantes dominarem os humanos. Entendi. Já o Apocalipse não, é os mutantes mais fortes dominarem os mutantes mais fracos. Porque pra ele a humanidade ele vai acabar com ela de qualquer jeito. Ele já desconsidera. Já desconsidera. O que eu achei interessante, por exemplo, é que o Apocalipse, quando ele surgiu, ele veio logo depois de uma saga chamada Massacre de Mutantes, que foi quando os mutantes foram caçados e massacrados, mataram os Morlocks, que eram os mutantes que vivem nos esgotos e coisa e tal, porque eles tinham deformidades muito grandes. Então, essa é uma referência a H.G. Wells. A H.G. Wells, exatamente. Então esses mutantes eles foram massacrados em vários X-Men, e dentre eles um deles foi o Anjo. Foi o próprio Apocalipse que resgatou o Anjo, transformou ele no Arcanjo. E mexeu um pouco com a cabeça dele e transformou ele no Cavaleiro do Apocalipse dele. Um dos 4, né? Que seria o Morte. O primeiro que ele recrutou foi o Peste, né, que é um dos Morlocks, que mata com um toque, ele amplia o poder de todo mundo, mas ele também domina a mente dessa galera. Então foi assim que ele estreou, na verdade. Ele de tempos em tempos, ele adota mutantes diferentes para fazer parte dos Cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros dele, que seriam os líderes dos exércitos dele. Ainda tinha exércitos, né? Como o personagem fez um certo sucesso, com o passar do tempo, foi se contando a história pregressa dele. Inventaram um background. Inventaram um background. Como eles fazem com todo mundo, né? Uma coisa que o Wolverine, né? O Wolverine era legal pra caramba até darem um passado pra ele. Né? Já o Ensabanur, né, que esse é o nome verdadeiro do Apocalipse, o nome de nascença, digamos assim, ele ganhou esse passado pregresso algum tempo depois. A primeira história pregressa que fizeram com ele foi quando mostraram a criação do Nathan. O Nathan, para quem não sabe, é o filho do Cíclope com a clone da Jean Grey, mas que na época não se sabia que era Jean Grey. Novela mexicana. É, mais ou menos isso, né? Jean Grey também, para quem não sabe, eu sou seu irmão. é a Fênix. Não! Quando o Nathan, bebê, ele foi atingido por um vírus tecnogânico no presente, ele foi enviado para o futuro para ser tratado, porque no futuro já havia uma cura. Entendi. Olha que loucura. Então, quando ele foi para o futuro para ser cuidado, para ser criado e tal, o Cíclope e a Jean Grey também foram para criar a criança como filho deles, sem falar para ele que era filho deles. Olha o rolo. Nisso deles criarem a criança, futuro Cable, né? Ele tinha um braço já tomado pelo vírus, então aquele braço do Cable ele não é uma prótese artificial, na verdade é o vírus tecnogânico que tomou conta do corpo dele e foi se transformando, e o Cíclope ensinou ele, a Jean Grey ensinou ele a usar o poder telecinético dele para conter o avanço do vírus. Mas professor, tem uma pergunta. O Cable não foi criado por um dos capangas do Apocalipse? Então. Sinistro o nome dele? Olha o rolo. X-Men. Viagem no tempo é uma coisa que é muito enrolada. O Senhor Sinistro, ele querendo criar uma arma poderosa o suficiente para vencer o Apocalipse, isso só foi ensinado depois. Primeiro fala quem que é o Sinistro. Senhor Sinistro. Senhor Sinistro, você tá vendo na tela aí, esse cara aí que parece o Colossus, ele é um cientista, Nathaniel Essex, ele surgiu no século XIX, ele era lá um cirurgião, só que ele não tinha culhão, ele não tinha culhão. Só que ele não tinha moral nenhuma, ele era totalmente imoral, ele fazia experimentos em humanos. O Apocalipse, nessa época, conheceu ele e fez uma proposta para ele. Eu te dou uns poderes maiores para você resistir ao tempo mais tempo, para você ser mais poderoso, se regenerar sozinho. Em troca, eu quero tua servidão. E nisso custou a vida da própria esposa. Ele teve que escolher entre a esposa, que ele amava muito, e o Apocalipse. Ele escolheu o Apocalipse, que sem falar para ele, tirou dele mais um pouco da parte de moral, para deixar ele justamente mais sem
empatia, né? Deixou ele mais Certo. sociopata, mais psicopata ainda. Então ele pegou, no presente, ele ele fez um clone da Jean Grey, apresentou esse clone como Madeline Pryor, na época da invasão dos duendes, porque teve uma época que invadiu, né, o universo dos demônios, invadiu a Terra e tal, e ela acabou se tornando a Senhora dos Duendes. Cara, um puta rolo. Sei que daí ele pegou essa clone, que ele acelerou o crescimento dela, apresentou pro Cíclope, fez o Cíclope ter envolvimento com ela, e ela engravidou dele e teve o Nathan. Depois que ela morreu, quando foi revelado que era um clone, o Nathan acabou sendo criado um tempo pelo próprio Ciclope e o X-Factor, que já era a nova equipe que os antigos mutantes, que eram os X-Men originais, formaram. Eles formaram essa galerinha nova. Daí, nessa época, teve essa batalha que eu falei pra vocês, em que o Nathan acabou sendo contaminado e ele teve que ser enviado pro futuro. Que virou o Cable depois. Que virou o Cable depois. Ele que vai se tornar o Cable depois. Então, mas por que o Cable é uma arma pra... Porque a combinação, pro Nathan Essex, a combinação do mutante supremo era a mistura da genética do Cíclope com a mistura da genética da Jean Grey. Tá. Então ele sabia que a mistura desses dois ia dar alguma coisa. Mas quando a Jean Grey morreu, poderoso o suficiente para poder derrotar o próprio Apocalipse. Certo. Né? Que o Apocalipse ele é um ser acima da média. E é muito interessante notar o seguinte, todos os poderes que o Apocalipse tem não são de nascença. Teve vários poderes, como a imortalidade, o domínio da própria estrutura molecular e algumas outras coisas, como rajada de energia. Esses poderes ele ganhou depois. Ele não nasceu com eles, foi dado a ele depois. Curiosamente, pelo próprio Cable, quando voltou, sem querer. Mas quando ele voltou no tempo para matar o Apocalipse... Né? O paradoxo temporal. Né? O Cable foi criado para derrotar ele e acabou que foi ele que deixou ele mais poderoso. Entendi. Brincar com o tempo é perigoso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a gente tá na frente, mas assim... A ideia principal dele é que, teoricamente, ele é o primeiro mutante. Exatamente, ele é o primeiro mutante. Ele foi criado há mais de 3 mil anos atrás no Egito. Exatamente. Durante o tempo da humanidade, ele passou por várias civilizações que adotaram ele como deus. Então, assim, ele tem um pouco a imagem dele em cada deus, de cada civilização. Exatamente, todas as mitologias. Isso. E ele tá sempre lá instigando a guerra para ajudar nessa busca pela perfeição que ele tinha. Exatamente. E de tempos em tempos ele se põe em animação suspensa. Isso, ele hiberna. Nessa história que você contou do século XIX, que ele encontra o doutor, é uma das vezes que ele acordou já aqui na frente. Inclusive, quando ele acorda na era atual, que foi justamente a estreia dele, é justamente porque nasceu o Nathan. Aí tem um parênteses. O que é a Era do Apocalipse? Essa capa que você está vendo aí. A Era do Apocalipse é um universo paralelo, em que voltaram no tempo, mataram o Professor Xavier, daí os X-Men não foram formados por ele, foram formados pelo Magneto, mas como o Xavier era a chave para o sucesso dos X-Men, o Apocalipse conseguiu ascender ao poder, e inclusive o Cíclope se torna o prelado dele, se torna um dos grandes coronéis dele, generais do exército dele e tal. E numa luta contra o Wolverine acontece um negócio muito interessante. O Wolverine acerta o olho dele, um olho do Cíclope com a garra, e ao mesmo tempo essa rajada amputa a mão do Wolverine. Então o Wolverine da Era do Apocalipse não tem uma mão e o Cíclope só tem um olho. Então ele se torna um Cíclope de verdade, né, nesse futuro. Que bizarro, a gente tem também um dente de sabre mais cabeça, mais inteligente. Então uma porrada de coisa. Então fez um puta de um sucesso a Era do Apocalipse. E depois de um tempo resetaram isso e começa uma saga. Professor! Loucura. Anos 90 isso, galera. Outra questão, professor. O Cable não vai estar nesse filme, né? Então, nesse filme não. Mas ele vai estar no filme do Deadpool. Então, isso que é louco, né? Porque assim, o Cable tem um papel importante na história. Tem, um papel muito importante. E agora ele não vai ser usado? É que aquele esquema, né? Cinema nunca segue padrinho, né? Não precisa seguir, mas... podia ter. O que eu ouvi falar de boatinhos aí, que pode ser que nas cenas extra apareça de repente nascendo o bebê Nathan, ou talvez o Cable num futuro alternativo. Porque tanto o Deadpool quanto o X-Men é da Fox. É da Fox. Então, teoricamente, poderia ter um crossover aí, sem nenhum problema. Porque já tá se falando no próximo filme dos X-Men, né? Parece que já deram carta branca, vai se passar no espaço. Isso eu achei muito engraçado. Porque tem a ver com os quadrinhos, né? Não, sim, mas é que isso é um chavão que o pessoal brinca em relação ao cinema. Sempre quando as pessoas têm aqueles bandos de continuação e eles não têm mais ideia, eles fazem no espaço. Aí, não sei o que, Jason no espaço. Não sei o que, Hellraiser no espaço. Não sei o que, no espaço. Então, quando assim, não tem mais o que falar, já cagou na franquia, faz no espaço. Manda no espaço. Então, é um sinal dos tempos. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, acho que o que tinha que falar de Apocalipse, que eu me lembro, assim, porque eu li muito nos anos 90. Então eu queria só dar uma base pra vocês entenderem um pouco da onde que veio esse personagem. Quem é ele nos quadrinhos? Por que trouxeram ele agora?
né? A grande importância mesmo, pesado, não é importância, mas o grande sucesso que ele fez foi por causa da Era do Apocalipse e a primeira aparição dele. Todo o resto foi dando background pro personagem. Tem várias histórias, mas tudo de background. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente não sabe o que eles vão usar no filme. Exatamente, a gente não faz ideia, a gente não viu ainda. Qual história, ou vocês vão criar uma nova, ou vocês vão pegar pensar de algumas histórias principais, do X-Factor, do Uncanny X-Men, que ele surgiu inicialmente. É porque eles fizeram uma mistureba, né? Aparentemente não vai ter muito a ver com a primeira aparição dele, mas aparentemente tem muito a ver com todo esse background dele, porque no trailer a gente já vê ele lá atrás, na época do Egito, a gente já vê ele vindo através do tempo, né? O negócio da nave celestial aparentemente também está lá, porque ele tem uma nave que ele pegou do Celestial, que é justamente que está enterrada no Egito, onde eles fazem Hibernia. Celestial, para quem não sabe, são uma espécie de deuses, são deuses cósmicos do universo Marvel, é uma raça. Vieram para a Terra. Eles surgiram durante o Big Bang, né? Na verdade, mais velho que eles, só o Galactus, porque é o único sobrevivente do universo anterior ao Big Bang, né? Exato. Que é mais velho, inclusive, que o próprio Eternidade, que surgiu no momento que nasceu o universo. Olha que louco. E alguns poderes que ele tem, justamente, foi herdado da tecnologia dos Celestiais. Não nasceu com isso. Que é essa parte dele mudar o corpo, rajados de energia, e a imortalidade dele, teletransporte. Cara, ele é poderoso demais. Eu não sei como é que eles vão retratar isso no cinema. Eles têm que diminuir um pouco essa quantidade de poder. Porque, mano, o cara... Não, até nos quadrinhos não dá pra entender como é que ele perde. Porque ele é muito poderoso pra perder, não dá pra entender. No desenho animado dos anos 90 também era bem legal, os poderes dele eram absurdos. Nos melhores fases do desenho animado, inclusive, é com o Apocalipse. Né? Então, vamos ver como é que eles vão fazer aí. Acho que é isso. Né? Mas eu quero deixar registrado que eu não gostei do visual dele ainda. Tudo bem que a gente não viu o filme. Também. Mas esse visual dele não tá legal, cara. Sinto muito. Vamos ver como é que vai ficar no filme, de repente eles mudam alguma coisa. Né? Que é o ator é excelente. É o Paul Dameron. Legal, é completamente descaracterizado, né? Não parece com ele, cara. Eu adoro o cara, curto muito, mas essa aparência de Power Rangers pra mim ainda não convence. A polícia. Mas eu acho que é isso. Galera, como vocês estão vendo, nós não temos camiseta nenhuma do X-Men ainda. Se você é de uma loja e quiser fazer uma doação pra gente de alguma camiseta dos mutantes, nós aceitamos e vamos falar muito bem da tua loja. Beleza? Brincadeira, galera. Então, se inscreve no canal, aquela curtida básica, passa no blog, lá a gente fala um pouco também sobre Apocalipse. Isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço.